As pessoas que são a favor, elas ficam, parece que dentro de buraco, fazendo festa e barulho, né? E quando aparece a cara, tem que ter vergonha na cara para apoiar um projeto que autoriza a mudança de sexo. Aí eu te falo, eu quero chamar nessa conversa agora o deputado Gaia, porque é o seguinte, eu li alguns pontos desse projeto, deputado Fred, e o seguinte, que o senhor se baseou também em uma lei que já existia, essa lei é a 2803 de 2013, também assinada pelo Ministério da Saúde, que estabelece uma idade mínima de 18 anos. Porém, nós tivemos, esse ano, o Conselho Nacional de Saúde, deputado Fred, que foi assinado Gustavo. Tá te elogiando toda desculpa, hora. Desculpa, deputado Gaia. Isso aí foi Aceita porque ele implicou no início e minha mente fixou nisso. Mas, deputado Gaia, teve o Conselho Nacional de Saúde, que, infelizmente, assinado por uma mulher, que é a ministra da Saúde, Nízia Trindade Lima, que eu nunca vou entender uma mulher assinar isso. Nem sei se ela tem filho, Ela não é médica, né? Basta ser mãe. Eu acho que ser mulher, antes de ser mãe, eu já tinha algo comigo, mas depois que eu sou mãe, eu não entendo, jamais entenderei algo em relação a alguns assuntos discutidos nessa resolução 715, absurda, que nós vamos falar alguns pontos para as pessoas que não acompanham. Aí eu queria saber o seguinte, como um projeto de nível estadual, que o deputado Fred está aí garantindo a proteção das nossas crianças através desse projeto, onde nós pais, olha só que absurdo, talvez não podemos chegar ali e impedir um filho se tem uma lei que lá deixa ele fazer o que ele quiser a partir de 12, 14 anos. Aí lá nessa resolução tem uma recomendação que está no item 44, que atualiza, né, os protocolos e redução da idade de início de hormonização para 14 anos. É uma recomendação. Qual o peso disso e como isso pode se tornar uma lei? Se se tornar uma lei, um projeto estadual pode nos proteger? Bom, primeiro, a tentativa desse governo é tentar impor a ideologia de gênero sem que passe pelo Congresso. Porque eu acredito que eles sabem que lá no Congresso, por mais que boa parte do centro tenha sido comprado com essas emendas, cargos e ministérios, tem certas coisas que eu acho que ainda existe um mínimo de sanidade ali dentro para não serem aprovadas. Então eles vão tentar empurrar isso goela abaixo através dos seus ministérios, através de portarias e decretos, sempre de uma forma sorrateira. E de uma forma que quando alguém se erga para falar contra isso, essa pessoa seja atacada pela imprensa como sendo... Aí vem os fóbicos, né? Tudo transfobia. Eles colocam fobia no final de qualquer palavra como se fosse imoral ou uma pessoa que não tivesse empatia com a dor e sofrimento dos outros. Essa ideologia que a gente está enfrentando agora, ela quer destruir tudo que é a verdade na nossa sociedade. Tudo que nós sabemos como sendo a verdade, como por nunca ter sido questionado antes, porque nós sabemos que é a verdade. O céu é azul, o fogo queima, a água é molhada. Então são coisas que eles estão questionando para destruir todos os pilares da estrutura da sociedade. E agora eles estão indo para cima das crianças, porque se você destrói as crianças, você destrói as futuras gerações, você tem domínio completo. Então a gente está debatendo algo hoje que é, sinceramente, a ideologia mais perversa já concebida pela mente humana. A impressão que eu tenho é que, não sei, o capeta veio aqui em pessoa, pegou uma caneta e descreveu como é que ela funcionaria e entregou para os seus asseclas daqui fazerem a divulgação. Isso é mutilação de crianças. É isso, não é transmudança de sexo, é mutilação. É uma criança que vai lá, por estar enganada, por ter sido doutrinada, sofrido lavagem cerebral muitas vezes, no momento da vida dela que ela quer fazer parte de um grupo, ou que ela está passando pela puberdade, ela já tem uma natural dificuldade de se aceitar, eles vão lá e convencem essa criança que vai ser melhor para ele se mutilar. Cortar os seus seios fora, ou cortar o seu pênis e tentar fazer ali uma genitália do sexo oposto, o que é impossível. Se alguém já teve a oportunidade de ver as fotos do que acontece com essas crianças, é de revirar o estômago. Então, isso é mutilação, isso é um crime. Né? Fazer com que uma criança não atinja a sua puberdade, bloquear os hormônios através de algum tratamento hormonal, ou mutilar essa criança, onde eles arrancam, Luciana, uma parte do braço, ou até mesmo da coxa, arranca a pele com tecido adiposo e fica aquela cavidade no braço, aquela deformação para sempre, para fazer ali na região da virilha um suposto pênis que não tem função nenhuma.
absolutamente função nenhuma. E pro resto da vida, a criança que fizer essa cirurgia, essa mutilação, ela vai ter que viver à base de remédios. E quem estuda sobre isso vai entender algumas coisas, como por exemplo, eles falam muito que a taxa de suicídio entre pessoas que sofrem de disforia de gênero, que é uma condição médica, é uma patologia sim, e eu sinto uma empatia muito grande por quem sofre com isso, a gente tem que ajudar essas pessoas, o nível de suicídio, a taxa de suicídio não diminui, com ou sem. O que nós estamos vendo agora, porque já tem 10 anos desde que começou as primeiras cirurgias, né, as primeiras mutilações. E eu passo sempre por Fred. Sempre que eu encontro na internet, eu diretamente mando para ele, porque eu sei que ele está defendendo isso lá na Assembleia. O que nós estamos vendo hoje é uma onda de arrependimento, um arrependimento, né? Pessoas que fizeram isso lá atrás e agora se arrependem amargamente, só que a vida delas já estão destruídas. Pelo fato de terem ficado tanto tempo no hormônio do sexo oposto, eles já não têm a mesma voz, o cabelo já não é o mesmo, a estatura não é a mesma. As meninas estão mutiladas, né? Porque tiraram mama. Não tem como voltar mais. A porcentagem de tecido adiposo com músculo no corpo já não é a mesma. A genitália já não é a mesma. Aí vem a pior parte. Essas pessoas não conseguirão ter filhos. E aí o que a gente está vendo é um crime. Não tem palavra, não tem como ser suave nisso daí. Isso que estão fazendo com os nossos filhos, os adolescentes, as crianças, é talvez o pior crime que se tem notícia da história da humanidade, somando inclusive o período dos sacrifícios, lá no topo das pirâmides ou nos precipícios. Estão convencendo pais a aceitar isso como se fosse natural e não buscar uma ajuda. Ao invés de a gente ajudar essas pessoas, que 95%, 90% de crianças e adolescentes que sofrem de disforia de gênero nesse período da puberdade, saem disso daí e se reconhecem como o sexo natural que ela nasceu. O que essa ideologia está fazendo? Destruindo a vida dessas pessoas.